Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, amigas, que alegria poder mais uma vez estar aqui com você, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos foi restaurado nesses dias, através do profeta José Smith. Essa sessão, a sessão 121, a 122 e a 123, essas revelações foram dadas enquanto Joseph e outros irmãos estavam presos injustamente na cadeia de Liberty, no Missouri. Eles passaram cerca de 4 meses. Dormiam, o teto era baixo que não dava para ficar de pé. Dormiam sobre palha no chão e com o passar do tempo a palha amassou e dormiam no chão duro. Era tão frio, as paredes eram espessas de 1 metro e não tinha calefação. E era muito frio, a comida era horrível. Eles só comiam quando a fome estava no limite, não tinha como evitar, e então comiam aquela comida horrível, e então vomitavam muito depois disso. Foram meses de muita aflição. Fora todos esses sofrimentos na cadeia de Liberty, os santos, eles estavam sendo expulsos no Missouri. Por exemplo, em Hawks Mill, um lugar no Missouri, eles sofreram um ataque e 17 pessoas, membros da igreja, foram mortos. E eles tiveram que sair do Missouri expulsos. E era grande o sofrimento de todos. E nessa situação tão angustiante, Joseph recebeu essas revelações que estão aqui, 121, 122, 123. Hoje, nós vamos estudar a sessão 121, que diz o versículo 1. Uma oração de Joseph. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teus ouvidos será penetrado por seus lamentos. Sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos, essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam? E continua. Então, uma oração de clamor ao Senhor, com muito fervor, pedindo para o Senhor, suplicando ao Senhor. E em resposta o Senhor fala assim, numa determinada parte, versículos 7 e 8. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. Então, a resposta do Salvador, Jesus Cristo, seu profeta, foi: se suportares bens. Eu sei que muitos de nós, eu, vocês, todos na verdade, em diferentes momentos de nossa vida, passamos por várias provações, vários testes, realmente grandes testes de fé. Às vezes nos sentimos no próprio Getsemane, somando todas as nossas amarguras por situações tão difíceis, tão complicadas. Mas o Senhor diz, então, se suportares bem, Deus te exaltará no alto. Qual é o propósito de todos esses sofrimentos, né? De todas essas provações? Eu fico imaginando um pequeno bebê. Se você o tomasse no colo e nunca deixasse ele caminhar, ele não exercitaria suas perninhas. Ele não caía e levantaria para aprender o equilíbrio e depois aprender a andar e depois a correr, depois a saltar, depois subir em árvores. E seria uma criança totalmente atrofiada. Eu e você, todos nós, na verdade, passamos por diferentes situações na vida para que possamos amadurecer como pessoas, que possamos amadurecer em especial espiritualmente, para que possamos amar com mais fervor nosso Deus e Jesus Cristo. Continuando nessas passagens tão lindas,
Eu aconselho a você a ler todo, nós não temos tempo agora para ler tudo. No versículo 34 e 35 diz assim: Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem esta lição. Então, primeiro aqui, por que muitos são chamados, poucos escolhidos? Porque seus olhos estão no mundo, nas glórias do mundo. Seus olhos não estão fixos na glória de Deus. E eu fico pensando assim, como podemos ter nossos olhos sempre fixos na glória de Deus? Como podemos crescer continuamente em retidão e verdade? Como podemos imitar o Salvador para podermos crescer de graça em graça? São perguntas que nós deveríamos sempre estar nos fazendo. E continua então assim, né? Não aprende esta única lição, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, os poderes dos céus, eles só podem ser controlados através da retidão. E exige, então, que cada um de nós tenhamos retidão pessoal, para que esses poderes possam vir à nossa vida. E nós possamos passar triunfante por todas as provações da mortalidade que o Senhor achar por bem nos submeter. Que possamos, com os olhos fitos na glória de Deus, aproveitar melhor a nossa passagem por esta terra, aproveitar a mortalidade como um período de crescimento e um período em que nós nos espelhamos e nos aproximamos mais do Salvador Jesus Cristo. No 39 diz assim: aprendemos que por tristes experiências, que é a natureza e a índole de quase todos os homens, tão logo supunham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando eu fico imaginando em domínio injusto, eu fico imaginando qualquer ação que nós façamos, que afasta o Espírito Santo de nós. Nós estamos entrando na área do domínio injusto. Que coisa, né? Fazer coisas, atos, pensamentos, atitudes, desejos do coração que afastam o Espírito Santo, nós estamos entrando na área do injusto domínio. Mas a parte que eu mais gosto é do 41 ao 46, que diz assim: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Deixa só fazer menção aqui à palavra firmeza. A palavra firmeza dá uma ideia de ser duro, rigoroso, mas esta palavra, ao longo dos anos, mais de 100 anos, dos séculos, né, mais de 200 anos atrás, quase, quando Joseph traduziu, a palavra firmeza não tem o mesmo sentido que nós temos hoje. No inglês antigo, a palavra firmeza tinha um significado de clareza. Olha como muda o sentido da frase. 43. Reprovando prontamente com clareza, quando movido pelo Espírito Santo. Então, se você vai fazer uma repreensão, faz com clareza para que a pessoa possa entender. E diferente de rigidez, de duro, com firmeza, que é o sentido de hoje. Continuando no 4. Para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte,
que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé. E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. E de toda esta sessão, irmãos e irmãs, o versículo que eu mais gosto, que eu mais aprecio, é o 46. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade, e teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Então o Espírito Santo será o nosso companheiro constante. O teu cetro, o cetro dá a ideia de realeza, de majestade, de tronos, principados, poderes que serão dominados por você. E teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. Lembra que o sacerdócio só pode ser manipulado através dos princípios da retidão? Com majestade de um rei, poderemos ter domínio sobre muitos e muitas coisas. De que maneira? Com retidão. E diz assim que o teu domínio será um domínio eterno, está se referindo à vida eterna, exaltação. E o domínio que terás serás um domínio eterno. E a parte que eu mais gosto é esta. E sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. E todos nós almejamos, desejamos a vida eterna. Mas ela não pode ser compelida, não pode ser obrigada. Ela fluirá até nós, de acordo com nossa retidão pessoal e todos esses atributos divinos de brandura, mansidão, longanimidade, bondade, conhecimento puro e assim vai. Então, à medida que nós vivemos o Evangelho, à medida que nós entregamos todo o nosso ser ao Senhor no altar, esse domínio eterno ele começa a vir para nós sem ser compelido. Mas voltando à pergunta do início que eu formulei assim, por que devemos passar por tantas provações às vezes na vida? O presidente Spencer W. Kimball, ele falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte, abrir aspas: se olharmos para a mortalidade como toda a existência, então a dor, a tristeza, o fracasso e a vida curta seria uma calamidade. Mas se encararmos a vida como uma coisa eterna que se estende desde o passado pré-mortal até o futuro eterno pós-morte, então todos os conhecimentos podem ser colocados na perspectiva adequada. Não há sabedoria em Deus nos dar provações para que possamos nos elevar acima delas, responsabilidades que possamos cumprir, trabalhar para endurecer nossos músculos, tristeza para testar nossa alma. Não estamos expostos a tentações para testar nossa força, doenças para que possamos aprender a ter paciência, morte para que possamos ser imortalizados e glorificados. Se todas as orações fossem respondidas imediatamente de acordo com nossos desejos egoístas e nossa compreensão limitada, haveria pouco ou nenhum sofrimento, tristeza ou decepção, ou mesmo morte. E, se não fosse, também não haveria alegria, sucesso, ressurreição, nem vida eterna e divindade. Sendo humanos, expulsaríamos de nossa vida a dor física e a angústia mental e nos asseguraríamos de uma tranquilidade e conforto contínuos, mas se fechássemos as portas para a tristeza e a angústia, poderíamos estar excluindo nossos maiores amigos e benfeitores. O sofrimento pode transformar as pessoas em santos quando elas aprendem a ter paciência, longanimidade e autodomínio. Fim da citação. Está nos ensinamentos dos presidentes da igreja, Spencer W. Kimball, no ano de 2006, página 15. Então, minhas amigas, meus amigos, caros irmãos, caras irmãs, os testes da mortalidade, as provações, as decepções, os fracassos, o cair e levantar,
o buscar o Senhor, ao se esforçar para guardar os mandamentos e às vezes errando, tentando novamente, tudo isso vai nos moldando, vai fazendo com que o nosso coração endurecido possa ser brando e possamos então ser receptivos à influência do Espírito Santo. E possamos ter nossa mente aberta e nosso coração para receber as revelações dos céus, que nos abrirão as portas da eternidade e poderemos ter revelações de Deus, ter uma perspectiva eterna. E a vida terá mais sentido, mais propósito. Gostaria de estender uma pergunta para vocês hoje. Como posso me aproximar do Salvador Jesus Cristo durante meus períodos de provação, de tristezas, de dor, doenças e sofrimento? Como todas estas coisas podem transformar meu coração? Que possamos perguntar ao Salvador: o que eu preciso aprender? O que tu queres que eu aprenda com esta provação? E esta é a mensagem que eu deixo com você hoje, testificando que o Salvador Jesus Cristo vive, que Ele nos ama, que Ele tem planos, na verdade, individuais para cada um de nós, para que possamos progredir de graça em graça, até nos qualificarmos para retornar à sua presença, como filhos amados. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.